Pedro, que história é essa que a CPMI do dia 8 de janeiro, conhecida por alguns como a CPMI do golpe, vai indiciar o ex-presidente Bolsonaro? Isso é possível? Isso é verdade? Isso é factível? E mais importante ainda, o que isso tem a ver com a minha prova de concurso público? São essas questões que a gente vai responder no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e através dessa ferramenta, desse veículo, a gente traz as mais importantes atualizações dentro do cenário criminal e tratando de temas de direito penal, processo penal, leis penais especiais, execução penal e assim sucessivamente, além de trazer alguns hacks e dicas de estudo para concurso público, beleza? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, resolve esse problema, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Não esquece já de deixar o seu joinha, seu comentário, suas críticas construtivas, sugestões de temas, enfim, comenta aí o que quiser para a gente poder interagir. E, se possível, divulga para os seus amiguinhos e amiguinhas esse canal, ajudando-nos a crescer um pouco nessa rede. Maravilha? Tranquilo? Vamos falar diretamente sobre o que danado esse tema tem a ver com o meu concurso. Presta atenção, porque aqui a gente vai explorar assuntos atinentes ou passíveis de serem cobrados em prova, exatamente isso, não apenas no processo penal, mas também da possibilidade disso ser cobrado na sua prova de direito constitucional. Você sabe que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma prerrogativa estabelecida na própria Constituição Federal dentro do nosso parlamento. Nós podemos ter a CPI realizada no âmbito municipal, em Câmara de Vereadores, no âmbito estadual, nas Assembleias Legislativas e também no âmbito federal, CPIs tanto da Câmara dos Deputados como também no Senado. Mas a gente tem uma outra instituição que é o Congresso Nacional, de estrutura bicameral, que é composto por deputados e senadores. Daí porque há uma possibilidade de CPMI, ou seja, a indicação de comissão mista, parlamentar mista de inquérito, envolvendo e tendo dentro da sua composição senadores e deputados. Mas, fora essa questão específica e peculiar da composição, ela segue exatamente a mesma estrutura e a regulamentação estabelecida no texto constitucional, beleza? Inclusive, inerente a ela todos os seus poderes ali estabelecidos. Quando eu falo ali, é justamente no âmbito lá da Constituição Federal. E porque desde ontem eu recebi vários questionamentos sobre essa temática. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, mas saiu ontem, se não me falha a memória, na quarta-feira, dia 16 de agosto, uma entrevista da senadora Elisiane Gama. O que é ou quem é essa senadora? Ela é a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito referente aos atos do dia 8 de janeiro. E o que é que a senadora Elisiane Gama falou nessa entrevista que foi publicada pelo Estadão e repercutida, o Estado de São Paulo, né, o jornal conhecido como Estadão, e repercutida pelos principais veículos de comunicação. Ela falou aqui, basicamente, que não sou eu que estou dizendo, é ela, que haveria indicativos de que esses escândalos sucessivos que vêm sendo divulgados das joias e de repasse de dinheiro para auxiliares do ex-presidente poderiam ter sido utilizados, essas verbas, esses valores, para financiar os atos golpistas ou de tentativa de golpe lá do dia 8 de janeiro. Mas, e aqui é o ponto principal que eu quero chamar a atenção, ela sugestionou nessa entrevista que o ex-presidente estaria diretamente ligado como um autor intelectual dessas condutas e, sobretudo, dos atos lá do dia 8 de janeiro. E que, se isso fosse evidenciado, olha o detalhe, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito teria grandes possibilidades de indiciar o ex-presidente Bolsonaro. É esse trecho da entrevista que eu quero repercutir com vocês. Por quê? Porque muita gente me perguntou, Pedro, é possível que a CPMI ou qualquer outra comissão parlamentar de inquérito indicie pessoas, indicie autoridades públicas? Há alguma prerrogativa nesse sentido? E aqui isso é muito importante, por quê? Porque sempre, e dia sim, dia não, quando a gente trabalha com comissão parlamentar de inquérito, a gente se depara com reportagens
dizendo que a CPI indiciou tantas pessoas, que a CPI fez aquilo outro e tudo mais. É verdade que, quando eu olho para o texto constitucional, a gente sabe que essas comissões parlamentares de inquérito, elas ostentam justamente a prerrogativa de atuar em face de um tema específico, com um prazo delimitado e de acordo com o texto constitucional, ostentando, entre aspas, poderes de investigação como o das autoridades do Poder Judiciário. O que danado quer dizer poder de investigação de autoridade judiciária, aí só Deus sabe, porque, ao menos no processo penal democrático, a autoridade judiciária não tem aí poder investigatório. De toda sorte, brincadeiras à parte, quando ele faz a Constituição essa referência, está dizendo que a Comissão Parlamentar de Inquérito pode atuar, por exemplo, sem os auspícios e a intermediação do Poder Judiciário para determinar, por exemplo, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telefônico, convocar ministro para serem ouvidos, interrogar testemunha, requisitar apoio, informações sigilosas de órgãos de investigação e até mesmo realizar prisões em flagrante. Não são prisões cautelares, essas precisam de ordem judicial, mas prisão em flagrante, sim, é possível, ao menos em tese. Afinal, qualquer do povo pode fazê-lo, com mais razão ainda as CPIs. Mas será que dentro dessas prerrogativas temos fundamentalmente o indiciamento? E a resposta é categoricamente não. Lembra das lições comezinhas das nossas aulas de processo penal, pessoal. Poder Judiciário, juiz pode indiciar alguém? Não pode. Ministério Público pode indiciar alguém? Não pode. Juiz pode determinar que delegado de polícia indicie alguém? Não pode. MP pode requisitar indiciamento de alguém? Não pode. Isso é pacífico no cenário doutrinário e jurisprudencial dos tribunais superiores. E se isso não fosse suficiente, doutores e doutoras, pelo amor de Deus, presta atenção e tatua no braço que desde 2013, a Lei 12.830, no seu artigo 2º, parágrafo 6º, deixa muito claro e literal que o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. Ou seja, só e somente só, sem qualquer exceção, o delegado de polícia é que tem o condão de indiciar. É um ato privativo da autoridade policial. Maravilha? Se é ato privativo da autoridade policial, doutores e doutoras, eu te pergunto, comissão parlamentar de inquérito, seja via relatório, seja via presidente, seja via órgão colegiado, pode indiciar alguém? Naturalmente que não. Mas então, Pedro, por que a senadora falou dessa possibilidade? E por que a imprensa sempre fala em indiciamentos por parte de comissão parlamentar de inquérito? Aqui, doutores e doutoras, preciso fazer esse apontamento. É de fato corriqueiro, como eu havia mencionado, esse tipo de divulgação, mas se trata fundamentalmente de um erro técnico, que talvez para as pessoas comuns fora da área do direito não tenham maiores impactos. Contudo, para nós, juristas, isso tem de fato um sensível impacto e é preciso compreender. Na verdade, finalizada toda a persecução investigativa levada a cabo pelas comissões parlamentares de inquérito, seja ela uma CPI de deputados, de senadores ou mesmo uma CPMI, como no caso ora apreciado, o que a relatoria faz é justamente compor e estruturar um relatório final, fazendo toda a análise do apanhado das provas obtidas e das suas conclusões. Esse relatório é votado e, se aprovado pela maioria dos membros da comissão parlamentar de inquérito, ele se formaliza e se solidifica, consolida, justamente como o relatório dessa comissão parlamentar de inquérito. E nesse relatório, além das análises, eles possuem justamente as conclusões. Então, é perfeitamente possível que, dentro das conclusões, haja uma série de recomendações para vários órgãos públicos. Por exemplo, pode haver recomendação para determinada atuação do Ministério Público, a recomendação para polícias civis determinadas, determinações ou recomendações, melhor dizendo, para a Polícia Federal, para órgãos como CGU e assim sucessivamente. Dentro dessas recomendações, uma das que mais se destacam, essa sim, são as recomendações
ações de indiciamento. Por quê? Porque sob o palio conclusivo daquela comissão parlamentar específica, as provas robustamente evidenciadas no curso da sua duração evidenciam uma probabilidade significativa daquelas determinadas pessoas terem praticado alguns delitos e arrolam-se esses delitos. Então há uma sugestão, uma recomendação fundamentada para o indiciamento de determinadas pessoas, ou pode havê-lo, que como é a sugestão aqui da senadora Elisiane Gama. Agora, de recomendação para efetivo indiciamento, há um longo e tenebroso caminho aí de diferença. A recomendação é vinculante, Pedro? Não. Repito, se nem mesmo o Poder Judiciário, MP, podem determinar que o delegado de polícia realize o indiciamento, e em se tratando esse de ato privativo das autoridades policiais, tampouco seria lógico e factível admitir que a CPI fizesse diretamente ou mesmo requisitasse, desse uma ordem vinculante ao delegado de polícia. Essa recomendação, claro, vai ser levada em consideração, ao menos em tese, pela autoridade policial, mas não a vincula e tampouco formaliza esse indiciamento. Então, veja só, tecnicamente, dizer à senadora Elisiane Gama, relatora aí da CPMI, mencionada do dia 8 de janeiro, que há uma grande possibilidade, na visão dela, relatora, de indiciar o ex-presidente Bolsonaro, há uma atecnia fundamental. A CPI até pode, de fato, reconhecer, se entender pertinente, que há provas e evidências robustas da autoria ou participação em determinados crimes por parte do ex-presidente Bolsonaro, recomendando, isso é possível, a atuação de determinados órgãos investigativos, órgãos da persecução, inclusive o indiciamento do ex-presidente por parte da polícia. Agora é uma recomendação e não há uma ordem vinculante, melhor dizendo, e tampouco a efetiva realização do indiciamento. Por quê? Porque apenas para a gente reforçar o artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013, dando ênfase e atendendo ao que já era consolidado na doutrina, na jurisprudência do processo penal, vão ser pacíficas no sentido de que o indiciamento é ato privativo da autoridade policial. Juiz, MP, CPI não podem fazer, beleza? Tranquilo? Comenta aí embaixo se você gostou do esclarecimento, se agora consegue entender. Divulga esse vídeo para os seus amiguinhos e amiguinhas para explicar esse ponto. E não esquece, tá, pessoal? Deixa o joinha. Se não tiver inscrito aqui no canal, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E deixa eu fazer rapidamente 2 convites. Nos próximos dias 29, 30 e 31 de agosto, eu estou realizando um evento bem bacana, 100% gratuito e online, hackeando o processo penal. A gente vai explicar algumas técnicas, algumas minúcias, algumas estratégias para estudo do processo penal, para potencializar a sua preparação, além de destacar principais características de algumas bancas nessa matéria e apontar a tendência de temas a serem enfrentados nos próximos 12 e 18 meses. Vai ser bem bacana, 100% gratuito. Para participar, como eu faço, é só clicar no link que eu vou disponibilizar abaixo e fazer a sua inscrição 100% gratuito, vai ser bem bacana. E se você quer se atualizar com a jurisprudência criminal do primeiro semestre desse ano, também vou deixar o link aqui, o curso está no preço ainda de lançamento bem bacana, está valendo bem a pena, a gente já tem centenas de alunos aí aprovando as aulas, beleza? Tranquilo? Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau!